louvamos a Deus, irmãos, por esta semana. Deus tem sido realmente maravilhoso para conosco. Eu queria ler hoje um texto aqui muito conhecido nosso, para o nosso momento de oração. Sempre a gente faz uma reflexão antes de orar. E eu queria ler o texto, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. E nós vamos ler alguns versículos aqui que são muito importantes para nós. Então, o texto diz assim: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então, até aqui, Deus nos abençoe com esse texto importantíssimo para nós que hoje também somos povo de Deus, a exemplo de Israel. Nós somos tão povo de Deus quanto Israel. Somos tão amados por Deus, a igreja, como foi Israel. Então, é realmente um privilégio, né? Nós somos hoje também povo de Deus. E eu acho muito interessante nesta palavra do Senhor, nesta aliança, né, que Deus fez com Salomão, quando ele diz aqui, né, no versículo de número 14, se o meu povo, aí Pedro diz, né, não somente na velha aliança, Deus instituiu para si um povo em Abraão, escolheu, elegeu, né, em Abraão um povo para si, mas também agora em Cristo, né, numa nova e eterna aliança, Deus também instituiu um povo. Deus elegeu para si um povo, a igreja. A Bíblia diz que Deus juntou judeu e gentil, e dos dois, diz que Cristo veio para derrubar a parede de separação, fazer dos dois, de judeu e gentil, um novo homem, e esse novo homem é exatamente a igreja. Então, nós somos hoje o povo de Deus, somos amados por Deus, somos amados de Deus, somos importantes e somos especiais para Deus. Quando Pedro escreve na sua carta, ele diz que nós somos a nação santa, o povo, né, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados por um preço precioso para Deus. Então, nós somos privilegiados, como foi Israel na velha aliança, né? Deus elegeu em Abraão um povo para si, e agora ele institui uma nova aliança em Cristo e constitui também, ou elege, um novo povo para si, que é a igreja. E assim como Deus foi com Israel, assim como Deus prometeu aqui a Salomão que iria ouvir as suas orações, né, há também no Novo Testamento esta aliança de Deus conosco hoje, que Ele é um Deus que está com seus ouvidos atentos à nossa oração. Nós podemos ter certeza disso. A Bíblia nos mostra de maneira muito clara, muito explícita,
né, que Deus está sempre atento ao nosso clamor, que nenhuma oração nossa fica sem resposta. Né? Deus disse, olha, se o meu povo que se chama se humilhar a orar, então eu os ouvirei dos céus. Então Deus, do seu trono de glória, ele ouve daqui de baixo a minha oração e a sua oração. E não somente ouve, né, mas também responde. É um texto que diz que Deus se levanta do seu trono para agir em nosso favor. Aí o profeta Isaías, escrevendo no seu livro, ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, Deus, ele ouve a minha oração e a sua oração. Nós precisamos ter esta convicção, precisamos ter esta certeza de, ao orarmos, sabermos que Deus está atento à nossa oração e que Ele vai responder, né? Pelo menos Deus responde, nós sempre, costumeiramente, dizemos que Deus responde às nossas orações de 3 maneiras, né? Basicamente, porque a gente não pode limitar o agir de Deus. Deus disse, agindo eu, quem impedirá? Aliás, mas basicamente, pela nossa experiência e pelo que diz as Escrituras, Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Às vezes ele diz sim, né, imediatamente, às vezes mal nós terminamos de orar e já estamos com a resposta de Deus, a direção de Deus, né, já estamos abençoados, mal terminamos de orar. Deus age assim imediatamente. Mas às vezes Deus diz, espere. Não é que Deus não vai dar, não é que Deus não vai atender a nossa oração, né? É porque ainda não é o tempo. E o nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus apressado. Deus faz tudo certo, no tempo certo. Então, às vezes Deus vai dar, né? Mas ele diz, espere, não é o tempo. Às vezes Deus quer provar a nossa paciência. Deus quer ver até onde vai a nossa perseverança. Perseverança e paciência, ou paciência e perseverança, são 2 virtudes muito abençoadoras, né? Quando nós somos pacientes, guardamos o agir de Deus, aí Deus não falha, né? E também, às vezes, é preciso que nós façamos como aquela viúva do texto, a viúva impenitente, né, que insistiu com o juiz até que ele a atendeu, né? Então, Jesus Cristo diz, pedi, buscai, né, batei. Então, nós temos que ser persistentes. Não é orar e deixar para lá. Não, eu vou orar, se Deus quiser, ele responde. Se não quiser, não responde. Não existe isso. Nós temos que sermos perseverantes na nossa oração e aguardarmos com paciência o agir de Deus, porque no melhor tempo, na melhor hora, Deus chega com a resposta da nossa oração. Deus faz o milagre que nós precisamos. Deus abre a porta de que nós necessitamos. E até, às vezes, Deus abre porta onde nem tem porta, né? Nem espera mais, nem lembra mais daquele pedido. De repente, Deus abre uma porta e nos surpreende. Deus é um Deus que surpreende, né? Mas é preciso esperar o agir de Deus. Eu não sei o que era que o salmista estava esperando de Deus, se ele havia ouvido alguma profecia de algum profeta da sua época, se ele tinha pedido alguma coisa a Deus, né? Eu só sei que quando nós abrimos aqui no Salmo 40, nós encontramos o salmista dizendo assim, esperei com paciência do Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Esperei com paciência no Senhor. Então, quando você pedir alguma coisa, você já pediu alguma coisa, espere Deus agir. Não coloque o carro na frente dos bois, eu não queira colocar o carro na frente dos bois, né, como diz o ditado popular. Né, mas espere Deus agir no tempo próprio, no tempo certo, né, Deus faz tudo certo na hora certa. Então, Deus diz, espere, Ele vai dar, né, Ele vai atender, Ele vai solucionar, Ele vai fazer o milagre, mas é tudo no tempo dele. Não é como nós desejamos, não é como nós pensamos, não é como ensinam aí, né, esses apóstolos, entre aspas, aí de nossos dias, né, esses apóstolos da corrente da teologia, da prosperidade, da confissão positiva, né, que mandam em Deus, que ordena, que decreta. Não existe isso, isso é balela. Né? A gente pede, a gente não exige de Deus
Quem somos nós para exigir algo de Deus? Quem somos nós para mandar ou decretar alguma coisa a Deus? Todo decreto é de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então, Deus é quem manda, Deus é quem faz, Deus é quem decreta, Deus é quem opera, Deus é quem determina. Deus é Deus. Nós não mandamos em Deus. Então, Deus faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E, às vezes, Ele diz, espere. E esperar, né? Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Mas há uma terceira maneira que Deus pode responder a nossa oração. É dizendo não, né? E Deus diz não, sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ama. Quem ama não só diz sim, não. De maneira nenhuma. Se você tem esse pensamento, você pensa que quem ama só diz sim, só faz balançar a cabeça, você está enganado ou enganada. Né? Quem ama diz não. Né? E, às vezes, nós não sabemos nem o que estamos pedindo para Deus. Né? Estamos pedindo uma coisa que não é segundo a vontade de Deus. Estamos pedindo alguma coisa que até no momento pode ser agradável, pensamos que vai ser bom para a gente, e a gente pede de maneira errada, e lá na frente aquilo pode se tornar um desastre na nossa vida. Deus diz não. É como se uma criança nossa, né, pegar uma faca afiada ou amolada, como a gente diz aqui no Nordeste, né, e pedir para brincar com ela, nós não vamos dar, porque sabemos que vai acontecer um acidente, que ela vai se cortar, que ela vai se furar. Então, o que é que ele diz? Não, você não pode, né? Então, assim é Deus, né? Deus só dá aquilo para nós, aquilo que vai servir de edificação, aquilo que vai ser bênção, aquilo que vai nos ajudar, aquilo que vai abençoar a nossa vida. Então, Deus também diz não, porque Ele nos ama. E quem ama, guarda essa palavra, quem ama, diz não, né? Então, Deus, basicamente, irmão, segundo as Escrituras, Deus sempre, guarda no coração, nenhuma oração nossa fica sem resposta. Sempre Deus responde. Ou imediatamente, ou Ele manda esperar, ou Ele diz, não, isso aí não dá para você, não vou dar, porque isso vai prejudicar a sua vida lá na frente, vai trazer um prejuízo para você, né? Então, Deus diz não. Mas a certeza que nós temos, a bênção maior aqui do texto, é que Deus nos chama de seu. Nós somos um povo de propriedade peculiar, de propriedade particular de Deus. Somos dele por direito de criação e somos dele por direito de compra. Ele nos comprou pelo precioso sangue do seu Filho. E por que ele fez isso, irmãos? Porque ele nos ama. A maior prova de amor que a humanidade, que o homem já pôde ver, foi a morte de Cristo na cruz. Não há outra lição maior de amor do que a morte de Cristo. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta agonia. Ele morreu como prova incontestável do seu amor para conosco. Então, quando Deus disser não, seja humilde, né? E não se revolte contra Deus. Fica obrigado, Senhor, pelo não, porque Deus sabe o que diz e Deus sabe o que faz. E nós, muitas vezes, não sabemos o que estamos pedindo. A nossa mente é tão pequena, nós somos tão limitados, somos tão pequenininhos, que às vezes a gente pede alguma coisa a Deus pensando que aquilo vai ser bom, vai ser uma bênção, a gente quer que Deus dê logo. Aí Deus diz, não, isso aí não é para você. Não vou dar isso, porque isso vai prejudicar a sua vida. Então Deus dá outra coisa, né? Deus é tão bom, a gente às vezes pede uma coisa e Deus dá outra, né? Porque Deus sabe o que faz. Deus não erra. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe todas as coisas. É tanto que Tiago diz na sua carta, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, ele pediu mal. Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar. Olha aí, né? Somos pequenininhos, nem pensa que você é grande, não. Né? Não pensa que você é o rei da cocada, que você sabe muito, que você pode, que você é isso aqui. Não, somos pequenininhos, irmão, diante de Deus. Eu até me lembro de uma brincadeira, não algo que foi assim sério, né? Mas a brincadeira de pai e filho, né? Eu me lembro que uma vez o grupo de jovens, vou terminar aqui para a gente orar, né? O grupo de jovens da igreja do pastor Catão estava querendo comprar
um instrumento lá para os jovens, né, para o departamento de jovens, e o presidente da mocidade chegou para Jonatas, né, o filho mais velho do pastor católico, Jonatas, intercede lá junto ao teu pai, né, para ele abrir a mão, porque ele era meio, Catão sempre foi meio seguro, né, com relação, muito cuidadoso com o dinheiro da igreja, e ele tinha um esmero, um zelo, assim, muito grande. Aí Jonas disse assim, por quê? Ele disse, porque você é filho, né, o filho mais velho, primogênito. Ele disse, não, rapaz, você pensa que eu sou alguma coisa diante do papai, eu sou menos do que ninguém. Vocês podem pedir, eu não vou pedir não, peça você mesmo, porque diante dele eu sou menos do que ninguém. Essa é a nossa condição diante de Deus. Né? Nós somos menos, aliás, ele disse menos do que nada, eu sou menos do que nada. Né? Então, tanta gente pensando que é alguma coisa, que humilha, que detrata as pessoas, que quer pisar as pessoas, humilhar, é muito pequeno. Né? Nós somos míseros pecadores, né? Carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Né? Então, louvamos a Deus, irmãos, por esta palavra maravilhosa aqui, né? Quando Deus aparece aqui a Salomão. O interessante, irmão, que diz o texto que quando Salomão terminou de fazer a casa, Deus apareceu e disse, ouvi a tua oração. Quer dizer o quê? Que Deus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, né, e ele estava orando ali, e diz que, aí o texto dizia, ouviu-se uma voz do céu de Deus respondendo à oração de Jesus. Quando Estevão, primeiro mártir do cristianismo, estava sendo apedrejado, ele diz que ele estava orando e ele viu o céu aberto, né? E Jesus em pé à destra do Pai. Então Deus, ele está atento à nossa oração. Quando nós oramos, o céu se abre para nós e nós adentramos a presença santíssima de Deus e ele ouve a nossa oração, nos responde com muito amor, com muita graça. Então, guarde no coração, tem que dizer, ouvi a tua oração. Então, Deus ouve a sua oração também, como ouviu Salomão, como ouviu a tantos homens da Bíblia que oraram e que obtiveram da parte de Deus a resposta de suas orações e foram instrumentos de Deus para fazer milagres e maravilhas para a glória do seu nome. Então, ore a Deus, peça a Deus, clame a Deus, invoque o nome do Senhor. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da angústia, salvo da dor. Não é só, esse salvo aí não é só a alma, não. Salvo da dificuldade, salvo dos perigos. Né? Nosso Deus é um Deus que está atento à nossa oração e Ele está sempre de mãos estendidas para nos abençoar. Então, primeiro ele diz assim, ouvi a tua oração, e no verso 14 ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, nós somos hoje a igreja, o povo de Deus. Né? Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, né, Paulo ali fala sobre o tríplice fundamento, né, da nossa salvação, e ele mostra lá que Deus nos elegeu desde a eternidade para si. Deus nos elegeu primeiro para si, desde a eternidade, para Ele. Então, nós somos dele, particular, peculiar. Somos dele por direito de criação, somos dele por direito de compra. Então, Ele está atento ao meu, ao seu, ao nosso clamor, desde que nós façamos as nossas orações com fé, né? Como diz o texto aqui, com humildade, se o meu povo se humilhar e me buscar e orar, né? Então, algumas condicionais aqui, se o meu povo que se chama pelo menos se humilhar, então a nossa oração tem que ser uma oração humilde, não uma oração prepotente, mandando em Deus, decretando em Deus. A Deus não existe isso na Bíblia. Isso é invencionista da mente humana, as pessoas querendo enganar os incautos. No momento nenhum a gente vê Jesus orando, exigindo de Deus, nem um apóstolo, nem um profeta. Ninguém decretou a Deus na Bíblia. Isso é balela, é ensino de demônio. E, então, nós temos que, primeiramente, sermos humildes, né? Há alguns passos importantes aqui a oração, se converter dos nossos maus caminhos, ter um coração sincero, uma vida reta, uma vida de temor a Deus, né? Orar com fé também, porque sem fé não adianta a gente orar, né? E quando nós
abrimos a nossa Bíblia no capítulo 5 da primeira carta de João, há um outro requisito ali importante para que a nossa oração seja uma oração efetiva, uma oração poderosa, que tem que ser em nome de Jesus, né? Essa é uma questão muito séria. Eu já vi muitas pessoas, já crentes maturos, de muitos anos, pastores, né, que oram amém e não dizem em nome de Jesus. Esse nome de Jesus é um nome precioso. Então, nós temos que sempre que orar, lembrar, né, essa é realmente uma doutrina, né, do Novo Testamento, orar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus, segundo a sua vontade, é outra coisa muito importante, é orar segundo a vontade de Deus. Primeira carta de João 5,13, ele diz assim, estas coisas vos entreguei, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, aquele que crê em Jesus. E esta é a confiança que temos para com ele, é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então tem que ser segundo a vontade de Jesus. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então tem que orar com humildade, com fé, né? Em nome de Jesus e segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. A nossa vontade é imperfeita, é falha, né? Tem que ser segundo a vontade de Deus. Por quê? Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que deve prevalecer não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu desejo. O que deve prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Ela é soberana, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.